capítulo 12 e o versículo 13. Na verdade, do início do capítulo 12, mas nós queremos mencionar a partir do versículo 13. Só que no início do capítulo 12 de Lucas, a gente vê que Jesus estava em um determinado lugar e milhares de pessoas o cercaram. Eles estavam ali, a aglomeração era tão grande que o texto diz que eles se atropelavam uns aos outros. Era muita gente. E Jesus, ele começa falando àquela multidão, por conta de que o propósito de Cristo, ele foi, na verdade, de ensinar os homens viverem corretamente, viver verdadeiramente como gente deve viver. E Jesus, ele sempre teve essa preocupação de nós externarmos o que na verdade está dentro de nós, o que na verdade somos. Diácono Braz fez uma leitura no Salmo que ele diz que o Senhor, ele tirou-nos de um charque horrível de lodo, ou seja, de um ambiente tenebroso, e nos colocou em uma rocha firme e inabalável. O que observamos é que Jesus, ele sempre, o seu propósito foi levar os homens a uma vida melhor, a uma vida perfeita. E é por isso que ele sempre requer a atenção das pessoas quando ele está falando, ou quando a palavra está sendo pregada. Ele quer que verdadeiramente nós estejamos incluídos nesta palavra. O que nós observamos é que Jesus, em meio, pregando para aquela multidão, que diz o texto que eles se atropelavam, porque era muita gente. Jesus, ele disse: olha pessoal, vocês tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Vocês tenham cuidado de apresentar aos outros o que na verdade vocês não são. Então esse fermento, esse estilo de vida, não é a vida que agrada a Deus, não é a vida para um servo de Deus. Há pessoas que está tudo mal na sua vida, mas o que ele não quer é consertar. O que ele não quer é descer de um pedestal para buscar em Deus uma vida excelente. A vida em que na verdade traz para si a verdadeira paz. Que mesmo em meio às guerras, ele vai estar bem. E Jesus estava pregando, ensinando. E o que se espera de uma multidão que está ouvindo uma boa palavra, diga-se de passagem, é que eles comecem a se conectar com aquilo que está sendo falado. Jesus vem trazendo este ensinamento, e quando chega no versículo 13, se levanta alguém no meio da multidão, e era tudo que não se esperava, era uma fala daquela natureza, logo após ensinamentos tão extraordinários. Alguém se levanta, que diz o texto que, o verso 13, alguém da multidão lhe disse: mestre, dizei a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem,
quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Jesus estava ensinando algo de cunho espiritual, e de repente alguém se levanta fazendo um apelo para o Senhor de uma coisa que não tinha nada a ver do que ele estava ensinando. Pessoas desconectadas a mensagens que podem melhorar a sua vida não são difíceis de se encontrar num ambiente que está sendo ministrado a palavra de Deus. Sempre está se distorcendo aquilo que está se ouvindo, aquilo que está sendo ensinado com base genuína na palavra de Deus. Jesus, ele recomenda, quando alguém se levanta com uma proposta totalmente ao contrário daquilo que era o propósito de Cristo de ensinar as pessoas. Ele volta-se para a multidão e diz: olha, cuidado. Vocês tenham muito cuidado com todo tipo de ganância. Porque pessoas estão ouvindo ensinamentos para o melhoramento da sua vida espiritual. Mas é o que eles estão deduzindo e querendo, almejando com muita ansiedade, é a melhora para a sua vida material. Porque eles acham que é o nível de condição financeira que vai melhorar o seu nível de vida espiritual. Jesus, ele disse: cuidado, porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. E ele falou na sequência, no versículo 16, ele contou uma parábola. Ele disse: um certo homem, as suas terras produziu muitos frutos. Teve ele tinha uma plantação, e esta plantação, ela foi muito bem sucedida no seu carregamento. O homem, deparando-se com aquele campo, ele assustou-se e disse: o que vou fazer agora? Os meus celeiros não comportam esta colheita. Mas ele diz: já sei o que vou fazer. Vou derribar todos os meus celeiros e construir outros maiores. Colocarei esta colheita nesses celeiros novos, e aí direi a mim mesmo: minha alma, te alegra, te regozija, porque você tem muito alimento para muito tempo. E diz o versículo seguinte, que Deus falou com aquele homem dizendo: louco, hoje a tua vida será tirada, e o que tu tens preparado, para quem ficará? Jesus, ele traz ensinamentos extraordinários, pois esta é a sua missão. É de melhorar a nossa vida no que se diz respeito à espiritualidade. Porque o que mais ele quer é nos envolvermos neste reino, ou que nós nos envolvamos com este reino. É por isso que ele trouxe o reino até nós. Ele diz: o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está em vocês.
Por isso vivam este reino. A vida em abundância do reino não consiste nos bens que se possuem, mas no bem-estar com Deus. A certeza de que se Ele voltar hoje, nós subiremos com Ele. É isto. O Evangelho promove isso em nós. Esta convicção. As nossas ansiedades, elas estarão sobre Ele, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele vai nos conduzir às sábias direções, quando na verdade nos posicionarmos como verdadeiros cidadãos do reino. Às vezes nos preocupamos muito com o que é material, e com isso Jesus não está dizendo para não trabalharmos. Com isso Jesus não está dizendo que não devemos ajuntar. Mas em primeiro lugar, ajuntem tesouros no céu. Porque ele diz que aquele homem, quando disse isto para a sua própria alma, que ele teria muitos bens, ela não deveria se preocupar. Mas Deus falou com ele dizendo: louco, hoje pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado vai ficar com quem? Quem vai administrar daqui para frente? Ele diz assim: acontece com todos aqueles que são ricos de bens e pobres para com Deus. Qual é o nosso nível de intimidade com Deus? Quais são as capacidades da nossa mentalidade quando vemos alguém mais fraco do que nós? Quando alguém expressa-se de forma errônea para conosco. Quando alguém confunde uma palavra que falamos e ele interpreta de forma inadequada, que não foi o propósito do que falamos. E às vezes tomamos conhecimento disso. Qual é o nosso comportamento como homens e mulheres espirituais? Nos voltamos para as ignorâncias das pessoas, ou nós continuamos como faróis que está conduzindo quem está perdido? Ou será que nos perdemos também com eles? Às vezes achamos que Deus está nos abençoando simplesmente porque estamos tendo um momento de prosperidade. Mas aquilo que eu sempre falo para vocês, a nossa prosperidade, ela sempre está ligada à necessidade de alguém. Sempre está. É o conselho que ele dá no capítulo 12. Por completo, observe que Jesus está fazendo com que os homens venham para um ambiente de segurança na presença de Deus. Se é para vocês terem coisas e se perderem no caminho, é melhor que tenhamos só o necessário. Agur sabia disso. Não me dê riqueza e nem pobreza, mas me dá o necessário. O necessário, o costumeiro, o pão costumeiro, para que eu possa viver. Não me dá riqueza para que eu desconheça o Senhor. E nem pobreza para que digas depois: aonde está Deus? Precisamos compreender o propósito do chamado de Deus nas nossas vidas. Porque ele diz na sequência do texto, ele diz: busquem primeiro o reino de Deus, porque estas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós não buscamos o reino em primeiro lugar, e buscamos sim as coisas materiais em primeiro, nós nos perdemos quando adquirimos elas. Porque elas vêm. Se nos esforçarmos, se trabalharmos, elas vêm. Elas acontecem. Há prosperidade sim nas nossas vidas. Mas nos momentos de prosperidade, qual é o nosso comportamento diante de Deus? Às vezes estamos amando a Deus em primeiro lugar, sim. Mas como fica a situação do próximo, como a nós mesmos? Nos preocupamos com isso?
precisamos compreender, como já falei, o propósito do chamado de Deus nas nossas vidas. Porque na verdade, às vezes nos envolvemos com as coisas materiais e esquecemos das que são essenciais para o nosso bom viver. O bom relacionamento com a família. Há famílias que estão como a família desse camarada aqui. O pai de família morreu, aí ficou os irmãos em guerra. Porque na verdade já não tinha uma vida consolidada em Deus. Era uma vida consolidada na ganância. Quem sabe esse não era um daqueles que aparentavam ser bons cristãos. Como ele fala no capítulo, nos primeiros versículos do capítulo 12. Acautelai para que vocês não sejam como os fariseus. Os fariseus, eles tinham um comportamento de demonstrar uma santidade, quando na verdade era como disse Jesus, no seu interior são como sepulcros, que está a podridão, está tudo de ruim dentro deles, os seus pensamentos são malignos. E a pessoa de pensamento maligno, ele só vai pensar do outro o que ele pensa dos outros. A gente precisa ter a nossa mente, como diz o apóstolo Paulo, a mente de Cristo. As pessoas pensavam tudo de ruim de Cristo, mas a sua mente era tão segura e ele não desviava do foco. Ele não desviava do propósito do chamado de Deus. É tão tal que alguém chegou para ele chamando de bom mestre, e ele recusou aquela fala. Por que me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. O sábio Salomão, ele disse que ao homem bom Deus dá graça, dá conhecimento, sabedoria e do seu espírito. E eu olhando isso, observando, o homem bom é aquele que começa uma obra e conclui. Ninguém que para a obra no meio do caminho. Ninguém que conclui aquilo que projetou, que não conclui aquilo que projetou, ele não é achado diante de Deus como homem bom. E por isso não recebe sabedoria. É sempre o homem que começa e não termina. Porque no meio do caminho, alguém tira ele do alvo. Alguém tira ele do foco. Alguém tira ele do propósito. Mas entende que o homem que conclui os seus propósitos, a que ele coloca diante de Deus, e Deus o aprova, esse homem recebe sabedoria. Esse homem recebe do Espírito de Deus. E como um portador do Espírito de Deus, ele reconhece Deus na sua essência. Porque aquele rapaz, que era o jovem rico, que chamou Jesus de bom mestre, se ele fosse o homem realizado por conhecer a Deus, ele tinha do Espírito de Deus. E quando Jesus falou, por que me chamas bom? Que se bom só há Deus, ele teria na mesma hora, como fez o apóstolo Pedro, em Mateus capítulo 16, ele teria na mesma hora dito, mas tu és Deus. Mas quando somos aqueles que só projeta, começa, não chega nem no meio, nós sempre vamos viver em confusão. Confusão no que se diz respeito a ser confusos. Achamos que é aquele o caminho certo, começamos a andar por ele e logo nos perdemos. Achamos que aquilo não dá, por conta das primeiras dificuldades que vieram. As dificuldades podem ter acontecido para melhorar a tua administração. Deus, ele tem um propósito na nossa vida, de nos tornarmos melhores.
de nos tornarmos a cada dia melhores, não melhor do que os outros, mas melhor do que nós mesmos, do que fomos ontem, sermos melhor hoje. Não sermos aquela pessoa que estamos envolvidos com a palavra e aprendemos a externar algo que não é do nosso interior. Primeiro, a ausência de confiança. O que paira sobre a nossa mente são preocupações. Sobre a mente daqueles que não vivem esta palavra, não têm feito essa entrega. Eles não confiam que vai acontecer o milagre. Eles sempre acham que eles têm que fazer alguma coisa. Lembra do homem que projetou logo imediatamente o que vou fazer? Ah, já sei. Vou derrubar todos os meus celeiros. Vou fazer outro, armazenar todos os meus bens. E vou dizer a mim mesmo. Este homem só conta com ele. Ele é aquele que tem a coragem de dizer que não confia mais em ninguém. Ele é aquele homem que tem a coragem de dizer que amigo seu é um cachorro. Meu amigo verdadeiro é meu cachorro. Eu dou nele e na mesma da hora eu estralo o dedo, ele vem todo se balançando para mim. Mas aquele que não concorda com o que eu falo, aquilo que não aplaude as minhas inércias, esse não é meu amigo. Amigo é o que apoia os teus erros. Amigo é o que te aplaude nas tuas mergulhadas na escuridão. É esse que é o amigo? Amigo é aquele que denuncia que nós estamos longe da presença, se é que daquilo que estamos fazendo. Amigo é aquele que se preocupa conosco, até mesmo quando vê em nós rumores para nos afastarmos do caminho, fazemos coisas que desagradam a Deus, como também desagrada o nosso irmão. A recomendação de Deus para nós é para que façamos para os homens como que fosse para Deus. Não é fazer para Deus como que estivesse fazendo para os homens, mas a gente inverte. A gente inverte. Isso aqui é um detalhe bem pequenininho. Tem pessoas que estão se preparando há muito tempo, com uma roupa nova, com um sapato novo, até mesmo com um dinheirinho, porque vai ter uma festa daqui a 3, 4 meses, ele já está se preparando de hoje. Porque eu tenho que me apresentar muito bonito naquela festividade. E isso não é ruim, é bom. Mas há coisas que são mais excelentes. Há coisas que são mais extraordinárias. Vocês não sabem o quanto eu me orgulho de vocês. Por vocês nunca terem reclamado da situação deste ambiente. Porque não é confortável. Mas vocês colocam o melhor sapato, vocês colocam a melhor roupa. Vocês vêm para cá. É o que o Senhor, Ele diz, na sequência do texto, já no 3º parágrafo, Ele diz: ó pequeno rebanho, não se preocupe, porque foi do agrado de Deus dar a vocês o reino. O reino está sobre nós. A nossa humildade fará toda a diferença neste reino. As pessoas olharão para nós e dirão: verdadeiramente são luz do mundo. Nos alegrarmos com isso é extraordinário. Não termos vergonha do que somos na verdade. Porque o nosso bem maior não consiste naquilo que possuímos, mas naquilo que somos, naquilo que fazemos para Ele, no reino. É o reino. É nesse reino que nós estamos e fomos incluídos. Que não venhamos desvirtuar o chamado de cada um. Alguém estava ouvindo uma palavra extraordinária.
Agora imagine se um indivíduo daquele estivesse me ouvindo hoje. O que era que ele ia perguntar? Qual era o desejo que ia brotar nele? Porque ouvindo Jesus, com todo aquele ensinamento, ele ainda se levanta e faz uma pergunta dessa, um pedido na verdade. Nesse texto também Jesus ele diz, olha, aonde estiver, quando ele recomenda para que ajuntemos tesouro no céu, porque lá não se ajunta ladrões e nem a traça corrói. Ele diz, olha, busquem primeiro o reino, porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós nos dedicarmos ao reino, a fazer a vontade daquele que nos chamou, a não nos conformarmos com este mundo, sabe o que vai acontecer? As coisas acontecerão naturalmente. E é interessante, ou não muito interessante, é que quando falamos que essas demais coisas nos serão acrescentadas, a gente sempre se volta para o que é material. Pensa no melhor carro, pensa na melhor casa, a casa com a melhor e maior piscina, churrasqueira daquelas que nem precisa do botar carvão, precisa só botar a carne lá e apertar um botãozinho, já vai estar tudo perfeito. É nisso que a gente pensa. Mas a gente não pensa, e é o que devemos pensar, é que ao nos dedicarmos ao reino, nos empenharmos no reino, a nossa família vai ser salva. Porque quando nos empenhamos, é porque acreditamos. Paulo disse ao carcereiro, crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa, confia nele. É o que diz o salmista. E o mais tudo ele fará. Acredita. Quais são os teus projetos futuros? Quais são as tuas projeções? Você deseja um bem-estar para oferecer, quem sabe, aos teus filhos, aos teus parentes, à tua esposa, ao teu marido, na tentativa de convencer ele para o reino? Não, porque o bem-estar do homem não consiste naquilo que ele possui. É você se empenhar, você se dedicar a fazer Deus. Vai embora a depressão, vai embora tudo que é preocupação, porque você passa a acreditar em um pastor que não vai deixar te faltar nada, em um condutor que é o Espírito Santo, que vai te conduzir pelo caminho da justiça, te conduzindo às águas tranquilas, te levando aos pastos verdejantes e lá fazendo você verdadeiramente repousar. Ele sabe das tuas necessidades. Cristo veio para nos ensinar a sermos melhor, a termos verdadeiramente uma vida de abundância, abundância de paz, abundância de confiabilidade. É o que precisamos, principalmente para os dias de hoje. Nos dias em que nós estamos vivendo, são dias difíceis. Porque outrora, mesmo o salário mínimo dava para algo. Mas tudo aumentou, menos o salário. Preocupa ou não preocupa? Porque quem é do aluguel quer aumentar. A partir da passagem do ônibus já subiu. A luz, a água, tudo. E o salário é o mesmo. E agora? Ele é o bom pastor, e nada nos faltará. Confie, acredite. Agora, para isso é necessário uma decisão. Ah, irmão, mas faz tempo que eu sou crente. Sim, não estamos falando de tempo, porque Jesus recomenda, a recomendação de Jesus é realmente para que não sejamos aqueles que já nasceram lá.
eram doutores, mas eles fantasiavam, eles tinham um poder de maquiar a sua espiritualidade. Quem olhava para eles, meu Deus, não falta nada mais nessas pessoas. Mas faltava tudo, principalmente o reconhecimento, principalmente o reconhecer que eles não estavam bem diante de Deus. Eles se apresentavam bem diante dos homens, mas não se apresentavam bem diante de Deus. Eram pobres, miseráveis e nus. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que possamos ser melhores, que os nossos pensamentos, eles sejam projetados com a mente de Cristo. Há alguém que está com medo, mas a confiança em Deus te leva a produzir um pensamento de que por mais que queiram te fazer o mal, você está blindado pelo Espírito do Senhor. Não vai fazer o mal. Os dardos inflamados do maligno não vão atingir a tua mente, não vão adoecer a tua alma. A tua alma tem que estar bem, para que o teu corpo venha se manter forte, seguro. As suas células tenham poder e a capacidade de cada dia produzir mais células. Envolve todo o nosso ser, é espírito, alma e corpo. Tem que estar bem conectado com os céus, para que a nossa alma tenha alegria de servir ao Senhor, se lançar sobre Ele e acreditar que as coisas no seu determinado tempo irão acontecer. Em nome de Jesus, que Deus nos capacite para sermos melhores. Amém, Jesus.